Meu nome é Leila, tenho 33 anos hoje, mas essa história aconteceu quando eu tinha 28. Eu morava em Aparecida do Norte, interior de São Paulo, e trabalhava como recepcionista numa pousada de romeiros, daquelas que ficam perto da Basílica. Sempre fui católica, criada por minha mãe, Dona Célia, viúva, que me levava para a missa todo domingo desde pequena. Eu participava do grupo de oração Mães que Oram toda quarta-feira à noite, coordenado pela irmã Mércia, que era uma das líderes da comunidade. Minha vida era tranquila, simples, cheia de fé. Em janeiro de 2019, meu noivado de 5 anos acabou. O Ricardo, meu ex, simplesmente disse que não me amava mais e foi embora. 5 anos jogados fora em uma conversa de 15 minutos. Eu fiquei destruída, sem chão, me perguntando o que tinha de errado comigo. Chorava escondido no banheiro da pousada entre um atendimento e outro. Me sentia a mulher mais rejeitada do mundo, achando que ninguém nunca ia me amar de verdade. Foi nesse estado que eu conheci o Eduardo. Era março de 2019. Uma terça-feira chuvosa, eu me lembro como se fosse ontem. Ele chegou na pousada por volta das 4 da tarde, com uma mala pequena e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Disse que era representante comercial, viajava muito a trabalho e estava ali para cumprir uma promessa na Basílica. Tinha 34 anos, era bonito, educado, falava olhando nos olhos. Ele pediu um quarto para 3 noites e, enquanto eu preenchia a ficha, puxou conversa. Perguntou meu nome, de onde eu era, há quanto tempo trabalhava ali. Nada demais, né? Mas tinha algo diferente nele. Ele prestava atenção de verdade, sabe? Como se cada palavra minha fosse importante. Eu, que estava carente e machucada, me senti vista pela primeira vez em meses. No segundo dia, ele desceu para o café da manhã e sentou na mesa mais perto da recepção. Ficou ali mais de 1 hora, conversando comigo nos intervalos. Descobri que ele era de Taubaté, não tinha filhos, nunca tinha casado. Ele disse que ainda não tinha encontrado a pessoa certa. E olhou para mim de um jeito que me fez corar. Eu ri sem graça e voltei a organizar os papéis, mas meu coração estava disparado. No terceiro dia, ele me convidou para tomar um café depois do meu expediente. Eu hesitei, mas aceitei. Fomos a uma padaria ali perto, simples, mas aconchegante. E foi ali que as coisas começaram a ficar estranhas, só que eu não percebi na hora. Ele sabia coisas sobre mim que eu não tinha contado. Sabia que eu gostava de lírios, que sonhava em conhecer Gramado, até o nome do meu ex ele mencionou. Disse que eu tinha cara de quem acabou de sair de um relacionamento longo. Achei que era intuição, sensibilidade. Naquela conversa ele disse uma frase que ficou gravada na minha memória. Segurou minha mão por cima da mesa, me olhou fundo nos olhos e disse: "Eu te encontrei, finalmente." Na hora, achei a coisa mais romântica do mundo. Meu coração derreteu. Pensei que era o destino me recompensando depois de tanta dor. Hoje, quando lembro dessa frase, sinto um arrepio na espinha, porque entendi o peso real daquelas palavras. Quando ele tocou minha mão pela primeira vez, senti algo estranho, um arrepio que subiu pelo braço e desceu pela coluna. Não era aquele frio bom de paixão, era diferente. Era como se meu corpo estivesse tentando me avisar de alguma coisa, mas eu ignorei. Estava tão carente, tão desesperada por amor, que confundi alerta com atração. Esse foi meu primeiro erro. Uma coisa me intrigava nele desde o início. Eduardo sempre usava uma corrente prateada no pescoço, mas o pingente ficava escondido por dentro da camisa. Uma vez, perguntei o que era e ele desconversou. Disse que era lembrança de família. Mudou de assunto rápido. Achei estranho, mas não insisti. Afinal, todo mundo tem seus segredos, né? Eu não imaginava que aquele pingente guardava um segredo muito mais sombrio do que eu poderia supor. Ele foi embora no 4º dia, mas deixou o número de telefone. Disse que voltaria em 2 semanas e que queria me ver de novo. Eu passei esses 14 dias contando as horas, sorrindo sozinha, sonhando acordada.
Minha mãe percebeu a mudança e perguntou o que estava acontecendo. Contei sobre o Eduardo, toda animada. Ela me ouviu calada e no final disse só uma coisa: filha, toma cuidado, nem tudo que brilha é ouro. Eu ri e disse que ela era desconfiada demais. Se eu soubesse o que estava por vir, teria ouvido minha mãe. Eduardo voltou exatamente no dia que prometeu. 2 semanas depois, chegou com um buquê de lírios. As minhas flores favoritas que eu tinha mencionado uma única vez naquela conversa na padaria. Fiquei emocionada, achando que ele era o homem mais atencioso do mundo. A partir dali, começamos a namorar oficialmente. Ele vinha me ver a cada 15 dias. Às vezes ficava uma semana inteira hospedado na pousada. Eu estava nas nuvens. No começo, tudo era perfeito. Ele me tratava como uma princesa, me ouvia, me fazia rir. Eu que vivia chorando pelo Ricardo, agora não lembrava nem o rosto do meu ex. Eduardo ocupava todos os meus pensamentos, todos os meus sonhos. Minha mãe continuava desconfiada, mas eu não dava ouvidos. Achava que ela só estava com ciúmes, que não queria me ver feliz com outro homem. Foi por volta do 2º mês de namoro que as coisas começaram a mudar. Não foi nada brusco, foi aos poucos, tão devagar que eu nem percebi. Numa quarta-feira, eu estava me arrumando para ir ao grupo de oração e Eduardo ligou. Disse que estava com saudade, que queria conversar por vídeo. Eu olhei para o relógio, olhei para a porta e fiquei. Faltei ao grupo pela primeira vez em 3 anos. Pensei, semana que vem eu vou. Semana que vem virou mês que vem. As desculpas eram sempre diferentes. Cansaço, dor de cabeça, muito trabalho na pousada. A irmã Mércia me mandou mensagem 3 vezes perguntando se eu estava bem. Eu visualizava e não respondia. Senti uma vergonha estranha, como se não quisesse que ela soubesse sobre Eduardo. Hoje, eu sei que era Deus tentando me alcançar através dela. E eu fechando a porta na cara dele. O dia que eu parei de rezar de vez, eu me lembro com clareza. Eu estava no telefone com Eduardo, desabafando sobre um problema no trabalho. No final, disse que ia desligar para rezar o terço antes de dormir, como fazia toda noite. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois disse com aquela voz mansa dele: amor, você não precisa pedir nada a Deus. Eu estou aqui para te dar tudo o que você precisar. Na hora achei lindo. Desliguei o telefone e fui dormir, sem rezar. Minha mãe foi a primeira a notar. Ela percebeu que eu tinha parado de usar o terço da minha avó, aquele que eu usava no pulso desde os 15 anos. Perguntou onde estava e eu disse que tinha guardado porque estava machucando meu braço. Era mentira. A verdade é que Eduardo tinha dito que não combinava comigo, que eu ficava mais bonita sem. E eu, como uma boba, obedeci. Tirei o terço que minha avó tinha me dado no leito de morte. Um domingo, minha mãe me chamou para ir à missa na Basílica, como fazíamos todo domingo. Eu inventei uma desculpa. Disse que estava com enxaqueca. Era mentira de novo. Eduardo tinha chegado na cidade no dia anterior e queria passar o dia comigo. Escolhi ele em vez de Deus. Quando saí de casa para encontrar meu namorado, vi minha mãe pela janela, segurando o terço, rezando. Ela estava rezando por mim. E eu nem sabia o quanto eu precisava daquelas orações. Uma coisa estranha começou a acontecer nessa época. Toda vez que eu entrava numa igreja, sentia um enjoo forte, uma tontura que só passava quando eu saía. Achei que era coincidência, que era o perfume do incenso, que era ansiedade. Arrumei 1000 explicações. Mas no fundo, meu corpo sabia o que minha mente se recusava a aceitar. Tinha algo muito errado acontecendo comigo. Às vezes, no meio da noite, eu acordava com vontade de chorar sem motivo. Ficava deitada no escuro, com um aperto no peito, uma angústia que eu não conseguia explicar. Era como se minha alma estivesse gritando por socorro e eu tampasse os ouvidos. Eduardo dormindo do meu lado e eu me sentindo a pessoa mais sozinha do mundo. Mas quando amanhecia,
Eu esquecia, ou fingia esquecer. Minha mãe tentou conversar comigo uma última vez. Era uma noite de junho, 3 meses depois que eu conheci Eduardo. Ela sentou na minha cama, segurou minha mão e disse: "Filha, eu tive um sonho com esse homem. No sonho, os olhos dele eram de cobra, olhos amarelos com aquela fenda no meio. Eu sei que você vai achar que é loucura, mas eu estou te pedindo, toma cuidado." Eu ri. Disse que ela estava vendo coisa demais. Ela saiu do quarto calada, com lágrimas nos olhos. Eu não dei importância, mas aquele sonho era um aviso que eu deveria ter levado a sério. Os pesadelos começaram no 4º mês de namoro. Toda noite era a mesma coisa. Eu sonhava que estava num lago de água escura, tão escura que parecia tinta. Eu tentava nadar, mas algo me puxava para baixo. Uma mão gelada agarrava meu tornozelo e me arrastava para o fundo. Eu acordava suando, com o coração disparado, sem conseguir respirar direito. Eduardo dizia que era estresse do trabalho. Eu queria acreditar. Mas não eram só os pesadelos. Coisas estranhas começaram a acontecer ao meu redor. A cachorra da minha vizinha, a Pretinha, que era mansa e brincalhona, começou a agir diferente quando Eduardo estava por perto. Ela rosnava, latia, mostrava os dentes. Uma vez quase avançou nele. A vizinha pediu desculpas, disse que nunca tinha visto a Pretinha assim. Eu também não entendi. Animais sentem coisas que a gente não sente. Isso eu só fui entender depois. Teve uma noite que eu nunca vou esquecer. Era umas 3 da manhã e eu acordei com sede. Fui até a cozinha beber água e quando voltei para o quarto vi Eduardo sentado na beirada da cama. Ele estava de costas para mim, completamente imóvel, e estava murmurando alguma coisa. Palavras que eu não conseguia entender. Não era português, não era espanhol, não era nada que eu conhecesse. Perguntei o que ele estava fazendo. Ele se virou devagar e disse que estava rezando, mas aquilo não parecia reza nenhuma. O espelho do meu banheiro rachou sozinho. Eu sei que parece loucura, mas aconteceu. Foi na primeira noite que Eduardo dormiu lá em casa. Eu estava lavando o rosto antes de dormir. Olhei para o espelho e do nada apareceu uma rachadura enorme, cortando o vidro de cima a baixo. Não tinha batido nada, não tinha caído nada, só rachou. Eduardo disse que devia ser mudança de temperatura, que essas coisas acontecem. Eu troquei o espelho e tentei esquecer, mas não esqueci. Foi nessa época que as marcas começaram a aparecer. Eu acordava com hematomas nos braços, marcas roxas que pareciam dedos apertando minha pele. Não me lembrava de ter batido em lugar nenhum. Não tinha explicação. Eduardo dizia que eu devia estar me debatendo durante os pesadelos, que eu mesma estava me machucando sem perceber. Eu acreditei porque queria acreditar. A alternativa era assustadora demais. O cheiro também mudou. Às vezes, do nada, eu sentia um cheiro estranho quando Eduardo estava por perto. Não era o perfume dele, era outra coisa. Um cheiro de coisa velha, de coisa podre. Durava só alguns segundos e depois sumia. Eu achava que era impressão minha, que era algum problema no encanamento da pousada. Perguntei para outras pessoas se sentiam também. Ninguém sentia. Era só eu. Uma tarde, minha vizinha Dona Fátima me puxou pelo braço quando eu estava chegando do trabalho. Era uma senhora de uns 60 anos, muito religiosa, que morava na casa ao lado da minha mãe. Ela olhou para os lados como se tivesse medo de alguém ouvir e sussurrou: "Menina, ontem à noite eu vi seu namorado parado na sua janela, do lado de fora, só olhando para dentro. Eram 3 da manhã. Achei muito esquisito." Meu sangue gelou. Eduardo tinha dormido na casa dele naquela noite. Ele estava em Taubaté, a mais de 1 hora de distância. Eu confrontei ele no dia seguinte. Perguntei se ele tinha vindo me ver naquela madrugada. Ele riu e disse que não, que estava em casa dormindo.
Disse que Dona Fátima devia estar enganada, que talvez fosse outra pessoa, talvez ela tivesse sonhado. Eu quis acreditar, mas Dona Fátima era lúcida, enxergava bem e conhecia Eduardo de vista. Ela não ia confundir. Alguma coisa estava muito errada e eu estava começando a perceber. Os sinais estavam por toda parte, nos pesadelos que me afogavam toda noite, nas marcas que apareciam no meu corpo, no espelho que rachou sem explicação, na cachorra que rosnava, na vizinha que viu o impossível. Tudo estava ali, na minha frente, gritando para eu prestar atenção. Mas eu estava cega, cega de amor, cega de carência, cega de medo de ficar sozinha de novo. Então eu ignorava, fingia que não via. Mas Deus não tinha desistido de mim. Mesmo eu tendo me afastado dele, mesmo eu tendo ignorado todos os avisos, ele continuava tentando me alcançar. E numa madrugada de julho, quando eu já estava no fundo do poço, sem nem saber, ele finalmente conseguiu falar comigo. O que aconteceu naquela noite mudou tudo. Mudou minha vida para sempre. Era uma quarta-feira de julho, eu me lembro porque era dia de São Tiago, e minha mãe tinha ido à missa de manhã. Eu não fui, claro. Já fazia semanas que eu não pisava numa igreja. Naquela noite, Eduardo tinha voltado para Taubaté depois de passar o fim de semana comigo. Eu estava sozinha em casa, deitada na cama, mas não conseguia dormir. Rolava de um lado para o outro, com uma angústia no peito que não passava. Olhei para o relógio do celular, 3h12 da manhã. A hora do corpo, como os mais velhos dizem. Aquela hora em que o mundo espiritual está mais ativo. Eu não era de acreditar nessas coisas, mas naquela madrugada, sozinha no escuro, eu sentia que tinha algo diferente no ar. Um peso, uma presença. Meu quarto parecia menor, as paredes pareciam mais perto. Eu mal conseguia respirar. Levantei da cama e fui até a sala. Sentei no sofá tentando me acalmar. Foi quando meus olhos bateram numa caixa no canto da estante. Era uma caixa de papelão velha, cheia de coisas que eu tinha guardado e esquecido. Sem saber por quê, fui até lá e abri. No fundo, embaixo de fotos antigas e lembranças de infância, estava uma Bíblia. Era a Bíblia que seu Antônio, o dono da pousada, tinha me dado de presente quando eu comecei a trabalhar lá. Eu nunca tinha aberto. Peguei a Bíblia nas mãos e senti uma coisa estranha, uma vontade de chorar que veio do nada, um aperto na garganta. Abri numa página aleatória, sem nem olhar onde estava abrindo. Meus olhos caíram direto num versículo. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Minhas mãos começaram a tremer. Aquelas palavras pareciam ter sido escritas para mim naquele exato momento. Eu li de novo, e de novo, e de novo. Principados, potestades, príncipes das trevas. Algo dentro de mim sabia que aquilo tinha a ver com o que eu estava vivendo. Mas minha mente ainda resistia, ainda tentava achar explicação racional. Caí de joelhos no chão da sala, a Bíblia aberta na minha frente. Pela primeira vez em meses, eu rezei. Não foi uma reza decorada, não foi Ave Maria nem Pai Nosso. Foi um grito da alma. Eu disse: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor ainda se lembra de mim, me mostra a verdade. Me mostra o que está acontecendo comigo. Eu não aguento mais. E então aconteceu. Eu senti um calor no peito, como se alguém tivesse colocado a mão ali. Um calor bom, acolhedor, diferente de tudo que eu já tinha sentido. E no meio daquele calor, eu ouvi uma voz. Não foi com os ouvidos, foi dentro de mim, no fundo do meu espírito. Uma voz clara, firme, mas cheia de amor. A voz disse: Esse homem não é quem você pensa. Ele foi enviado para destruir você. Afasta-te dele. Minha primeira reação foi negar.
Eu pensei, isso é loucura. Estou cansada, estou estressada, estou inventando coisas. Eduardo me ama, ele é bom para mim. Isso é coisa da minha cabeça. Eu tentei me convencer de que tinha imaginado tudo, mas no fundo, bem no fundo, eu sabia. Meu corpo inteiro sabia, minha alma sabia. Eu só não queria aceitar porque aceitar significava admitir que eu tinha sido enganada esse tempo todo. Fiquei no chão até o sol nascer, chorando. Chorei de medo, chorei de confusão, chorei de alívio. Porque mesmo com todo o terror daquela revelação, eu também senti algo que não sentia há muito tempo. Eu não estava sozinha. Deus estava ali. Ele não tinha me abandonado, mesmo eu tendo abandonado ele. Ele veio me buscar no fundo do poço onde eu tinha me jogado. Nos dias seguintes, tentei agir normal. Atendi Eduardo quando ele ligou, respondi as mensagens, fingi que nada tinha acontecido, mas a paz tinha ido embora. Eu olhava para ele e não via mais o homem por quem eu tinha me apaixonado. Eu via um estranho com segredos sombrios escondidos atrás daquele sorriso perfeito. E eu sabia que precisava descobrir a verdade. Custasse o que custasse. Eu decidi testar. Não ia confrontar Eduardo diretamente, não ainda. Primeiro precisava ter certeza do que estava acontecendo. Então comecei devagar, voltando a fazer as coisas que eu tinha abandonado. Na manhã seguinte, aquela madrugada, acordei mais cedo e rezei. Foi difícil, as palavras pareciam travar na garganta, mas eu insisti. Rezei um Pai Nosso, depois uma Ave Maria. Pela primeira vez em meses, falei com Deus de verdade. Comecei a colocar músicas de louvor baixinho no celular enquanto arrumava a casa. Nada muito alto, só um som de fundo. Músicas que eu ouvia na época que frequentava o grupo de oração. Quando Eduardo chegou naquele fim de semana, percebeu na hora. Entrou em casa, parou no meio da sala e perguntou: "Que som é esse?" Eu disse que era só música, que estava ouvindo enquanto limpava. Ele fez uma careta e disse que estava com dor de cabeça. Pediu para eu desligar. Eu desliguei, mas guardei aquela reação. Na segunda semana, eu voltei a usar o terço da minha avó. Coloquei no pulso de manhã antes de sair para o trabalho. Quando Eduardo viu, ficou em silêncio por uns segundos. Depois disse, com aquele tom de voz controlado: "Amor, pensei que você tinha parado com essas coisas. Você fica mais bonita sem." Eu disse que tinha sentido falta, que era lembrança da minha avó. Ele não respondeu, mas percebi que ele ficou olhando para o terço a tarde inteira, com um incômodo visível no rosto. Resolvi jejuar. Eu nunca tinha feito jejum na vida, mas a irmã Mércia sempre falava da importância do jejum na batalha espiritual. Então, numa quarta-feira, decidi ficar sem comer até às 6 da tarde. Rezei durante o dia, li a Bíblia nos intervalos do trabalho. Eu não sabia se estava fazendo certo, mas estava tentando. E foi nesse dia que aconteceu a primeira coisa que me deu certeza de que eu não estava louca. Eduardo apareceu na pousada no meio da tarde. Ele nunca fazia isso em dia de semana, nunca. Chegou nervoso, suando, com o rosto pálido. Disse que estava passando pela cidade e resolveu aparecer porque sentiu que algo estava errado. Perguntou se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa. Eu disse que estava ótima, e estava. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Ele olhou para mim desconfiado, ficou uns minutos e foi embora. Aquela visita não era coincidência. No terceiro dia de jejum, eu estava rezando no meu quarto quando senti um vento gelado. A janela estava fechada, o ventilador desligado, mas o vento veio, forte o suficiente para fazer as folhas da Bíblia balançarem. E junto com o vento, um sussurro. Não era a voz de Deus, era outra coisa. Uma voz áspera, irritada, que disse claramente: "Para com isso." Meu corpo inteiro tremeu. Eu soube naquele momento que estava mexendo com algo muito maior do que imaginava.
Naquele fim de semana, Eduardo veio me ver como sempre, mas ele estava diferente. Irritado sem motivo, reclamando de tudo. Disse que minha casa estava com energia ruim, que não conseguia relaxar. À noite, coloquei um louvor baixinho para dormir, como fazia antigamente. Ele acordou no meio da madrugada suando frio, tremendo. Disse que teve um pesadelo horrível, que viu coisas que não conseguia descrever. Pediu para eu desligar a música, disse que aquilo machucava. Eu desliguei, mas ficou claro. Não era a música que machucava ele, era o nome de Jesus. Depois daquele fim de semana, Eduardo mudou de estratégia. Ficou doce de novo, carinhoso como no começo. Trouxe flores, fez juras de amor, disse que eu era a mulher da vida dele. Por alguns dias eu quase cedi, quase acreditei que tinha imaginado tudo, que estava sendo paranoica. O amor que eu sentia por ele ainda era forte, e ele sabia usar isso contra mim. Ele sabia exatamente como me manipular. Mas naquela noite, Deus me mandou outro aviso. Eu sonhei com Eduardo. No sonho estávamos num lugar escuro, sem paredes, sem chão, só escuridão. Ele estava na minha frente, sorrindo, mas enquanto eu olhava, o rosto dele foi mudando. Chifres nasceram na testa, os olhos ficaram vermelhos como brasa, a pele escureceu e ele riu. Uma risada que ecoou na escuridão e gelou minha alma. Acordei gritando, encharcada de suor, com o coração quase saindo pela boca. Sentei na cama, ofegante, e soube que não podia mais fingir. Aquilo não era imaginação. Não era estresse, não era coincidência. Eu estava num relacionamento com algo maligno, e quanto mais eu me aproximava de Deus, mais isso ficava evidente. A guerra espiritual tinha começado de verdade, e eu precisava descobrir quem era Eduardo de verdade, antes que fosse tarde demais. Foi Deus quem colocou Janaína no meu caminho, eu tenho certeza disso. Era uma quinta-feira de agosto e seu Antônio me pediu para fazer uma entrega em Cachoeira Paulista. Um envelope com documentos para um parceiro da pousada. Eu nunca fazia entregas, mas a moça que cuidava disso estava doente. Peguei o carro da pousada e fui. No caminho de volta, parei numa lanchonete para tomar um café. Eu estava cansada. Precisava de uma pausa antes de pegar a estrada. Sentei numa mesa no canto, pedi um café com leite e um pão de queijo. Estava mexendo no celular quando senti alguém me olhando. Levantei os olhos e vi uma mulher na mesa ao lado, uns 30 e poucos anos, cabelo castanho, olhos fundos. Ela estava pálida, me encarando como se tivesse visto um fantasma. Achei estranho, mas desviei o olhar. Voltei a mexer no celular, tentando ignorar. Uns minutos depois, ela levantou e veio até minha mesa. Perguntou com a voz tremendo. Desculpa a pergunta, mas... Você é namorada do Eduardo? Eduardo de Taubaté? Meu coração disparou. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Perguntei como ela sabia disso. Ela se sentou na cadeira na minha frente, sem pedir licença, e disse... Eu reconheci o jeito. A energia. Eu fui namorada dele também. Meu nome é Janaína. O que ela me contou nas 2 horas seguintes destruiu tudo que eu pensava saber sobre Eduardo. Janaína tinha namorado ele em 2015, 4 anos antes de mim. No começo era perfeito, disse ela. Atencioso, romântico, parecia ler os pensamentos dela. Mas depois de uns meses, as coisas mudaram. Ela começou a ter pesadelos, a se afastar da família, a se sentir vigiada o tempo todo, exatamente como eu. Ela terminou com ele depois de 6 meses. Disse que não aguentava mais, que sentia que estava perdendo a sanidade. 2 semanas depois do término, ela sofreu um acidente de moto. Estava voltando do trabalho, quando o freio simplesmente parou de funcionar. Ela capotou, bateu a cabeça no asfalto, ficou em coma por 3 dias. Os médicos disseram que foi um milagre ela ter sobrevivido. Mas Janaína sabia que não foi acidente. E eu também sabia.
Ela levantou a manga da blusa e me mostrou cicatrizes nos 2 braços. Cortes finos, paralelos, dezenas deles. Depois do acidente, tentei me matar 2 vezes, disse ela com a voz vazia. Ele tinha plantado uma escuridão dentro de mim que eu não conseguia arrancar. Eu ouvia vozes me dizendo que eu não valia nada, que eu era inútil, que era melhor morrer. Quase conseguiram. Ela fez uma pausa e olhou nos meus olhos. Só Jesus me tirou daquele poço. Perguntei a ela o que tinha acontecido, como Eduardo tinha conseguido fazer aquilo. Ela respirou fundo e contou. Numa noite, no começo do namoro, ele tinha bebido demais. Começou a falar coisas estranhas, se gabar de conquistas que não faziam sentido. E então confessou. Aos 21 anos, Eduardo tinha feito um ritual numa encruzilhada em Taubaté. Pediu sucesso com mulheres e nos negócios. Pediu poder de sedução, de convencimento. E em troca prometeu uma coisa: levar mulheres de fé para a escuridão, uma por uma, pelo resto da vida. Janaína pegou o celular e me mostrou uma foto antiga. Era de um churrasco, anos atrás. Eduardo estava de costas, sem camisa, e dava para ver claramente o pingente que ele usava no pescoço. O pingente que ele sempre escondia por dentro da camisa. Era um tridente invertido, o símbolo do diabo. Meu estômago embrulhou. Tive que segurar na mesa para não cair da cadeira. Tudo fazia sentido agora. Tudo. Antes de ir embora, Janaína segurou minhas mãos e disse olhando fundo nos meus olhos. Sai enquanto você ainda consegue. Ele não é humano. Tem alguma coisa dentro dele, alguma coisa ruim. Eu sei que você ainda ama ele. Eu também amava. Mas esse amor é mentira, é isca, é armadilha. Corre, Leila, corre antes que seja tarde. Ela me deu o número do telefone. Disse que eu podia ligar se precisasse e foi embora. Eu fiquei ali, sozinha, com o café frio na minha frente. Dirigi de volta para Aparecida no automático. Não lembro da estrada, não lembro do trânsito, não lembro de nada. Só lembro do turbilhão na minha cabeça. As peças se encaixando uma por uma. A frase, eu te encontrei, finalmente. O pingente escondido. Os pesadelos. As marcas no meu corpo. O enjoo nas igrejas. A reação dele às músicas de louvor. Tudo fazia sentido agora. Eu não estava namorando um homem. Eu estava namorando uma armadilha do inferno. Quando cheguei em casa, minha decisão estava tomada. Eu ia terminar com Eduardo. Ia me livrar daquele relacionamento custasse o que custasse. Mas eu sabia que não seria fácil. Janaína quase morreu quando tentou sair. As vozes quase a levaram à loucura. Eu precisava me preparar, precisava me armar, não com armas de carne e sangue, mas com as armas do espírito. Porque a batalha que estava por vir não seria contra um homem, seria contra as trevas. Marquei de encontrar Eduardo na minha casa numa sexta-feira à noite, 7 horas. Disse que precisava conversar com ele sobre uma coisa importante. Ele aceitou na hora, nem perguntou sobre o quê. Parecia animado, disse que tinha uma surpresa para mim também. Eu desliguei o telefone, com as mãos tremendo. Sabia que aquela noite ia mudar minha vida, só não sabia se eu ia sair dela inteira. Passei o dia inteiro me preparando. Jejuei desde a noite anterior, não coloquei uma gota de comida na boca. Rezei o terço 3 vezes, li os salmos que a irmã Mércia tinha me ensinado anos atrás. Peguei o óleo de cozinha e abençoei como ela me ensinou, fazendo o sinal da cruz. Passei nas portas, nas janelas, em cada canto da casa. Coloquei a Bíblia aberta em cima da mesa da sala, no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Liguei para minha mãe no fim da tarde. Não contei o que ia acontecer. Não queria preocupá-la. Só disse que amava ela, que ela era a melhor mãe do mundo. Ela estranhou, perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que só queria que ela soubesse. Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: eu vou rezar por você essa noite, filha. A noite inteira. Ela sabia. Não sei como, mas ela sabia.
Eduardo chegou às 7 em ponto. Estava elegante como sempre, com um buquê de rosas vermelhas na mão. Sorriu quando eu abri a porta, aquele sorriso que antes me derretia. Agora me dava náusea. Ele entrou, olhou ao redor e percebi que ele notou algo diferente. Os olhos dele foram direto para a Bíblia aberta na mesa. Ficaram ali por um segundo. Depois voltaram para mim. O sorriso diminuiu um pouco. Sentamos no sofá e eu fui direto ao ponto. Disse que não dava mais, que o namoro tinha acabado, que eu não queria mais vê-lo, não queria mais falar com ele, queria que ele fosse embora da minha vida. Ele me ouviu em silêncio, ainda segurando as rosas. Quando eu terminei, ele ficou quieto por uns 10 segundos. Depois começou a rir. Não era uma risada normal. Era baixa, grave, como se viesse do fundo de um poço. Ele largou as flores no chão e se levantou. Quando olhou para mim de novo, eu vi que tinha algo diferente. Os olhos dele, que eram castanhos claros, pareciam mais escuros, quase pretos. A voz saiu diferente também, mais grossa, mais áspera. Ele disse: "Você acha que pode simplesmente sair? Você acha que eu vou deixar?" Eu tentei me levantar, mas as pernas não obedeciam. Era como se estivessem presas no sofá. Ele veio andando na minha direção, devagar. E enquanto andava, começou a falar coisas que eu nunca tinha contado a ninguém. Disse: "Eu vi você chorando no banheiro aos 16 anos querendo morrer. Lembra daquela noite? Você estava sozinha, sua mãe trabalhando, e você pensou em acabar com tudo. Eu estava lá, Leila. Eu sempre estive. Meu sangue gelou. Aquela noite existiu. Eu nunca contei para ninguém, nem para minha mãe. Como ele sabia? As luzes da casa começaram a piscar. A temperatura caiu. Eu sentia o frio entrando nos ossos. E junto com o frio veio um cheiro. Cheiro de coisa morta, de podridão. O mesmo cheiro que eu sentia às vezes perto dele, mas 1000 vezes mais forte. Ele parou na minha frente, me olhando de cima. Os olhos eram 2 buracos negros agora, sem brilho, sem vida. Ele sorriu e disse: "Você acha que seu Deus vai te salvar? Ele te abandonou, Leila, como abandonou todo mundo." Eu estava encurralada. Ele entre mim e a porta, as pernas sem força, o ar pesado demais para respirar. Pensei em Janaína, nas cicatrizes, no acidente. Pensei em tudo que eu ia perder. Mas então pensei na voz que eu ouvi naquela madrugada, no calor no meu peito, na certeza de que Deus estava comigo. Juntei toda a força que tinha, toda a fé que me restava e gritei com tudo que eu tinha dentro de mim: "Em nome de Jesus Cristo, sai da minha vida." Eduardo cambaleou para trás como se tivesse levado um soco no peito. Cobriu os ouvidos com as mãos, o rosto contorcido. Soltou um som estranho, um gemido grave que não parecia humano. Recuou até a porta, ainda curvado, ainda cobrindo os ouvidos. Abriu a porta sem olhar para mim e saiu. Não disse uma palavra, não olhou para trás. Só foi embora, desaparecendo na escuridão da noite. Quando eu olhei para as minhas mãos, estavam sangrando. Eu tinha cravado as unhas nas palmas com tanta força que cortei a carne. Mas eu não sentia dor. Eu só sentia alívio. Fiquei no chão da sala por horas depois que Eduardo saiu. Não conseguia me levantar, não conseguia pensar. Só chorava. Chorava de medo, de alívio, de exaustão. O cheiro de podridão ainda pairava no ar, mas ia ficando mais fraco aos poucos. As luzes tinham parado de piscar. A casa estava em silêncio, mas eu ainda tremia. O corpo inteiro sacudindo como se eu estivesse com febre. Não sei quanto tempo passou até eu conseguir pegar o celular. Liguei para minha mãe com as mãos ainda tremendo, mal conseguindo apertar os botões. Quando ela atendeu, eu não precisei falar nada. Só soluçava. Ela disse: "Estou indo, filha. Aguenta firme." Desligou na hora. 20 minutos depois, ela estava na minha porta com a irmã Mércia. As duas tinham passado a noite inteira rezando. Minha mãe sentiu que algo estava acontecendo.
Elas entraram e me encontraram ainda no chão, encolhida perto do sofá. Minha mãe me abraçou e chorou comigo. A irmã Mércia olhou ao redor, séria, como se pudesse ver coisas que eu não via. Disse que a casa precisava de oração, de limpeza espiritual. Passou a noite inteira ali comigo e com minha mãe. Rezaram em cada cômodo, acenderam velas bentas, borrifaram água benta nas paredes. Eu só ficava sentada, sem forças para nada. Nos dias seguintes, meu corpo pagou o preço da batalha. Eu dormia 12, 14 horas por dia e acordava ainda exausta. Era como se eu tivesse corrido uma maratona. A irmã Mércia disse que era normal, que meu espírito tinha lutado uma guerra de meses e agora precisava descansar. Minha mãe ficou na minha casa a semana inteira, cuidando de mim como quando eu era criança. Fazia sopa, chá, me cobria quando eu dormia no sofá. Aos poucos, eu fui voltando. Era como sair de uma neblina densa que tinha me coberto por meses. Memórias voltavam com clareza agora. Coisas estranhas que eu tinha ignorado, mentiras que eu tinha acreditado, sinais que eu fingi não ver. Eu me perguntava como tinha sido tão cega. Mas a irmã Mércia disse que não era culpa minha. Disse que o inimigo é especialista em enganar, em seduzir, que as pessoas mais fortes são justamente as que ele mais ataca. Uma semana depois do confronto, consegui me olhar no espelho sem sentir nojo de mim mesma. Foi um momento simples, mas significou tudo. Eu estava lavando o rosto de manhã, levantei os olhos e pela primeira vez em muito tempo vi a Leila de verdade. Não a Leila manipulada, confusa, afastada de Deus. A Leila de antes. Chorei de alívio ali mesmo, com a água ainda pingando do rosto. Eu estava voltando. Eduardo tentou voltar uma vez. Uns 10 dias depois daquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Dizia apenas: "Você não vai escapar de mim." Meu coração disparou quando li. Mostrei para a irmã Mércia e ela disse para eu apagar e rezar. Foi o que eu fiz. Apaguei a mensagem, bloqueei o número e rezei 1/3 inteiro. Nunca mais veio nada. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma visita. Era como se ele tivesse sido arrancado da minha vida. O mais estranho de tudo aconteceu uns dias depois. Eu fui até a pousada para verificar a ficha de hospedagem do Eduardo. Queria ter certeza de que ele era real, de que eu não tinha imaginado tudo. Procurei nos arquivos de março de 2019, quando ele tinha se hospedado pela primeira vez. Não tinha nada. Procurei em abril, maio, junho, nada. Pedi para o recepcionista verificar no sistema. Ele olhou e disse que não tinha registro de nenhum hóspede com aquele nome. Nunca teve. Voltei para casa em silêncio, tentando processar aquilo. Como podia não ter registro? Eu mesma tinha preenchido a ficha dele. Eu lembrava claramente. Tinha nome, documento, telefone, tudo. E agora tinha sumido, como se nunca tivesse existido. Contei para a irmã Mércia e ela não pareceu surpresa. Disse que o mal opera assim. Entra na vida da gente, faz estrago e depois desaparece sem deixar rastro. Mas Deus, disse ela, Deus não deixa a gente sem marcas da vitória. Deus não só me livrou, Ele apagou até os rastros daquele homem na minha vida. Tirou o registro, tirou a presença, tirou tudo. O que ficou foi só a cicatriz nas minhas mãos, onde eu cravei as unhas naquela noite. Uma cicatriz que eu olho todo dia e lembro do que eu enfrentei, do que eu venci e de quem me deu forças para vencer. Não fui eu, foi Deus. Do começo ao fim, foi só Deus. Não vou mentir dizendo que foi fácil, porque não foi. Os primeiros meses depois do livramento foram de reconstrução lenta, tijolo por tijolo. Eu tinha medo de tudo. Medo de sair de casa sozinha, medo de homens que se aproximavam, medo de dormir e ter pesadelos de novo. Quando alguém tocava meu braço sem avisar, eu tremia inteira. Minha mãe dizia que era normal, que eu tinha passado por um trauma, mas eu me perguntava se algum dia ia voltar a ser quem eu era antes.
Voltei para o grupo de oração na primeira quarta-feira depois do confronto. A irmã Mércia me recebeu com um abraço demorado, sem perguntar nada. As outras mulheres do grupo também. Ninguém me julgou por ter sumido, ninguém cobrou explicação. Só me acolheram de volta, como se eu nunca tivesse saído. Naquela noite rezamos juntas e eu chorei do começo ao fim. Mas era choro de cura, não de dor. Era choro de quem estava voltando para casa. A irmã Mércia propôs um jejum de 21 dias comigo. Não era jejum de ficar sem comer o dia inteiro, era jejum parcial até às 6 da tarde. Ela disse que ia fazer junto, que não ia me deixar sozinha nessa caminhada. Toda semana nos encontrávamos na casa dela para rezar, conversar, estudar a Bíblia. Ela me ensinou a identificar as mentiras que o inimigo tinha plantado na minha cabeça durante aqueles meses de escuridão. Eram mentiras que eu nem sabia que estavam ali. Coisas como: você não vale nada, ninguém vai te amar de verdade. Você mereceu tudo o que aconteceu. Você é fraca, é burra, é fácil de enganar. Essas vozes sussurravam na minha mente todo dia, e eu achava que era meu próprio pensamento. A irmã Mércia me ajudou a arrancar cada uma delas, uma por uma, com oração, com a palavra, com paciência. Foi um processo doloroso, mas necessário. Os pesadelos foram diminuindo aos poucos. Primeiro vieram toda noite, depois a cada 2 dias, depois uma vez por semana, até sumirem de vez. As marcas roxas no meu braço nunca mais apareceram. O enjoo nas igrejas desapareceu completamente. Na primeira vez que entrei na basílica depois de tudo, consegui ficar a missa inteira sem sentir nada de ruim. Só paz. Uma paz que eu tinha esquecido que existia. Teve um dia que eu soube que estava curada de verdade. Foi uns 3 meses depois do confronto, numa tarde qualquer de novembro. Eu estava rezando no meu quarto e do nada veio um pensamento na minha cabeça. Eduardo. Pensei nele, no rosto dele, na voz dele e percebi que não sentia mais raiva, não sentia mais medo, sentia pena de um homem que tinha vendido a alma por poder e estava preso nas trevas para sempre. Naquela tarde, fiz algo que nunca pensei que seria capaz de fazer. Rezei por ele. Pedi a Deus que tivesse misericórdia, que mostrasse a luz para ele, que desse uma chance de arrependimento. Não sei se Deus vai atender essa oração. Não sei se Eduardo pode ser salvo, mas eu precisava fazer isso. Precisava soltar o último peso que ainda me prendia àquele passado. Quando terminei de rezar, senti o último nó se desfazer no meu peito. Eu estava livre de verdade. Em 2020, quando a pandemia chegou, eu comecei a dar meu testemunho pela internet. A irmã Mércia sugeriu. Disse que minha história podia ajudar outras mulheres. Gravei um vídeo simples no meu quarto, contando um resumo do que tinha acontecido. Postei num grupo de oração online, sem esperar nada. Em uma semana, tinha mais de 200 mensagens na minha caixa de entrada. Mulheres de todo o Brasil dizendo: sua história é minha história. Eram mulheres em relacionamentos abusivos, mulheres que sentiam que tinha algo errado, mas não sabiam explicar. Mulheres que estavam se afastando de Deus sem entender por quê. Eu respondia a cada uma, compartilhava o que tinha aprendido, indicava a irmã Mércia para quem precisava de acompanhamento. Não era muito, mas era o que eu podia fazer. E pela primeira vez desde tudo que aconteceu, eu senti que meu sofrimento tinha tido um propósito. Minha mãe me olhava com orgulho agora. Não era mais aquele olhar preocupado de antes, cheio de medo. Era orgulho de mãe, orgulho de ver a filha de pé depois de quase ter sido destruída. Um dia ela me disse: filha, você passou pelo vale da sombra da morte, mas não ficou lá. Você atravessou. Abracei ela e chorei. Chorei de gratidão, de amor, de alívio. A restauração não acontece da noite para o dia, é um processo. Mas Deus caminha com a gente em cada passo. Hoje eu tenho 33 anos e ainda moro em Aparecida do Norte. Continuo trabalhando na pousada de Romeiros,
Mas agora sou gerente. Seu Antônio se aposentou e me deixou no comando. Minha mãe mora a 2 ruas de distância e eu visito ela todo domingo depois da missa. A irmã Mércia continua sendo minha amiga, minha mentora, minha irmã na fé. Algumas pessoas Deus coloca na nossa vida para ficar para sempre. 3 anos depois de tudo que aconteceu, eu conheci o Marcos. Ele era viúvo, tinha perdido a esposa para um câncer 2 anos antes. Chegou na pousada como hóspede, assim como Eduardo tinha chegado. Mas desde o primeiro momento, tudo era diferente. Não tinha aquela perfeição forçada, aquele encanto que parecia ensaiado. O Marcos era simples, quieto, com olhos tristes, mas honestos. Ele não sabia coisas sobre mim sem eu contar. Ele perguntava e ouvia as respostas. Namoramos por 1 ano antes de eu contar minha história. Tinha medo da reação dele, medo de que ele me achasse louca ou mentirosa. Numa noite de sábado, sentados no banco da praça, perto da basílica, eu contei tudo, do começo ao fim, sem esconder nada. Ele me ouviu em silêncio o tempo inteiro, segurando minha mão. Quando eu terminei, com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele não me olhou com medo, não me olhou com julgamento. Ele disse: "Deus te guardou para mim", e chorou junto comigo. Casamos em 2023, numa cerimônia simples na Basílica de Aparecida. Minha mãe foi madrinha, a irmã Mércia fez uma das leituras. Eu entrei na igreja com o terço da minha avó no pulso, aquele que Eduardo tinha me feito tirar. Quando eu disse sim no altar, senti que não estava só casando com o Marcos, estava fechando um ciclo, estava provando para o inimigo que ele não tinha vencido, que ele nunca ia vencer. Hoje eu coordeno um grupo de acolhimento para mulheres que passaram por relacionamentos destrutivos. Nos reunimos toda segunda-feira à noite na sala paroquial da igreja. São mulheres de todas as idades, todas as histórias. Algumas sofreram violência física, outras violência emocional, outras coisas que não têm nome. A gente reza juntas, conversa, chora, ri. Ninguém julga ninguém. É um lugar de cura. Toda semana eu recebo mensagens de mulheres que ouviram meu testemunho em algum lugar. Elas dizem: "Leila, sua história é minha história." E eu respondo cada uma. Digo que elas não estão loucas, que o que sentem é real, que existe esperança. Algumas eu consigo ajudar, outras somem, e eu nunca mais tenho notícias. Mas eu continuo tentando, porque se eu conseguir tirar uma mulher da escuridão, tudo que eu passei terá valido a pena. Janaína se tornou minha amiga. Depois daquele encontro na lanchonete em Cachoeira Paulista, a gente manteve contato. Ela está bem agora, casou também. Tem uma filha de 2 anos. Às vezes, nos encontramos para tomar café e conversar sobre a vida. A gente não fala mais do Eduardo, não precisa. Aquele capítulo está fechado para nós duas. Mas a gente sabe que foi a dor que nos uniu e é a fé que nos mantém de pé. Se você está ouvindo essa história e se reconheceu em algum momento, eu preciso te dizer uma coisa. Você não está louca. O que você sente é real. O inimigo é real. Ele existe, ele ataca, ele destrói. Mas Deus também é real e ele é mais forte. Não importa o quão fundo você esteja no poço, não importa o quão longe você tenha se afastado, Ele está ali, esperando você chamar. Basta um grito sincero, e Ele vem te buscar. O diabo conhece seu nome. Ele sabe suas fraquezas, estuda seus sonhos, conhece suas feridas. Ele manda agentes disfarçados de amor, de carinho, de atenção. Ele sabe seduzir como ninguém. Mas ele não conhece seu coração. Só Deus conhece. E quem está nas mãos de Deus, nenhuma arma forjada vai prosperar. Nenhum pacto vai prevalecer. Nenhuma escuridão vai vencer. Meu nome é Leila. Eu fui alvo do inferno. O inimigo me escolheu, me caçou, quase me destruiu, mas Deus me encontrou primeiro. Ele me avisou, me protegeu, me libertou. Eu atravessei o vale da sombra da morte e saí do outro lado.
Não porque eu sou forte, não porque eu sou especial, mas porque Deus é fiel. Sempre foi, sempre vai ser. E hoje, em vez de troféu das trevas, eu sou troféu da graça. E essa é a minha história.